A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bom? Vamos começar mais uma aula. Essa vai ser a aula 7 e essa aula 7 vai ser dividida em 3 partes. Então, nós teremos aqui agora a primeira parte, onde nós vamos falar sobre a história patriarcal, começando com Abraão. Ao começar a história de Abraão, o escritor bíblico deixa para trás a história primitiva da raça em geral para relatar a de uma família: Abraão, Isaque, Jacó e José. Todos eles se destacam como homens que ouvem a voz de Deus e a ela obedecem. Todos os seus momentos estão assinalados pela intervenção divina. O propósito de Deus ao escolher essas pessoas é formar um povo que realize a sua vontade na terra e seja um meio de cumprir o plano da salvação. O período patriarcal começa por volta do ano 2000 a.C. e dura cerca de 300 anos. Em Gênesis capítulo 12 até o capítulo 25, nós temos a cobertura do relato bíblico sobre Abraão. Pela quantidade de textos escritos, a gente pode perceber por esse volume tão grande, né, a importância de Abraão para a história bíblica. O chamado de Abraão é um dos acontecimentos mais importantes do Antigo Testamento, porque é através do chamado de Abraão que Deus começa o programa da redenção. É importante a gente entender que é da descendência de Abraão e Sara que viria o povo hebreu, do qual nasceria e nasceu o Messias, da linhagem real davídica. Isso é tão importante, né, dentro do contexto da história do Messias, da revelação do Messias, que Mateus capítulo 1 e versículo 1 começa justamente dando ênfase a isso, né? Nós temos lá no texto grego, né, a expressão grega lá no primeiro versículo é Biblos Geneseos Iesu Christo Rio David Rio Abraão, ou seja, livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Então, Mateus está escrevendo para o povo judeu para provar que Jesus é o Messias. Então, ele teria que ser da linhagem davídica, linhagem real, e tinha que ser da linhagem hebreia. Por isso que o texto diz lá em Mateus 1:1, né? Filho de Davi, filho de Abraão. Nessa próxima página, a gente vai observar que o chamado de Abraão, que está lá em Gênesis 12, versículo 1 ao 9, envolve aí a sua primeira prova, né? A família de Abraão prestava culto a vários deuses. A gente pode ver isso no relato bíblico de Josué, capítulo 24, versículo 2, quando o texto diz: então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel, antigamente vossos pais, Terá, pai de Abraão e de Naor, habitaram da além do Eufrates e serviram a outros deuses. Então, o texto de Josué diz claramente que a família de Abraão era uma família idólatra. E foi no meio dessa idolatria, né, universal, que Deus se manifestou a Abraão e o chamou para uma vida de fé e de separação. Deus então fez 3 promessas a Abraão e aos seus descendentes, que consta ali em Gênesis 12, versículo 1, 2 e 3. As 3 promessas são as seguintes: que eles herdariam a terra de Canaã, que seria uma grande nação e que por meio deles todas as linhagens seriam abençoadas. Essa inclusive é a promessa messiânica, né? Onde em Gênesis 12, versículo 3, diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. A primeira prova a qual submeteu Deus a Abraão foi a separação de sua pátria, da idolatria e de sua família. A obediência de Abraão foi apenas parcial, pois foi com Terá, seu pai, até Harã.
Nessa próxima página, a gente vai ver que Abraão e sua família se radicaram em Harã e a intenção era viver ali o restante de suas vidas. Mas depois Deus guiou Abraão a seguir rumo a Canaã, distante 650 quilômetros. Por fim, chegou à terra que Deus lhe havia indicado. Agora vivia como estrangeiro e peregrino, viajando de um lugar para o outro. Em Siquém, a palavra hebraica é Shechem, significa ombro, a 50 quilômetros ao norte de Jerusalém, foi onde aconteceu a sua primeira parada. É interessante, né, que a primeira parada de Abraão entre Harã até Canaã é justamente num lugar onde se chama ombro, né? Talvez o texto está querendo nos dizer que Deus estava sustentando Abraão. E depois chegou ao carvalho de Moré, a expressão hebraica, né? Moré, significa professor, oráculo. Então Deus, além de sustentar Abraão no seu ombro, era o seu professor, era o seu mestre. Ali Deus apareceu a Abraão, assegurando-lhe novamente sua presença e confirmando-lhe que sua descendência herdaria Canaã. Abraão respondeu construindo um altar e oferecendo culto público ao Senhor. Era algo que Abraão fazia com frequência, né? Onde quer que ele ia, ele levantava sua tenda e edificava um altar ao Senhor. Nós temos aqui nesta página agora a segunda prova pela qual Deus permitiu que Abraão passasse, que foi a fome. Abraão foi para o Egito, Deus não lhe ordenara sair da Palestina, e então a gente vê que quando Abraão foi para o Egito, ele recorreu a uma mentira, né? Ainda que houvesse um fundo de verdade naquilo, porque em Gênesis 20, versículo 12, afirma que Abraão e Sara eram irmãos por parte de pai, a condição de esposa jamais poderia ter sido renegada. Então Abraão cometeu uma falta grave aqui nesta ocasião. Sara, apesar de nesse tempo ter 65 anos de idade, ela ainda era uma mulher muito atraente. Como ela viveu 127 anos, naquela altura ela seria como uma mulher de 40, então ela estava ainda muito bonita. Abraão saiu humilhado do Egito, reconhecendo que Deus é santo, e até a escrava egípcia Agar, né, que foi dado para ele, e gados que foram obtidos no Egito, lhe causaram grandes problemas mais tarde. Então Abraão pagou um alto preço por aquela mentira, né, por ter dito que Sara era a sua irmã e ter escondido a verdade de que de fato ela era sua esposa. Deus não permitiu, né, que Sara fosse tocada por qualquer um que fosse da casa de Faraó ou o próprio Faraó, demonstrando ali a sua fidelidade. Deus trouxe juízo sobre aquela casa. Em Gênesis 12, versículo 17, diz que mas o Senhor puniu o Faraó e sua corte com graves doenças. Deus preservou o seu plano divino, não permitiu que ele fosse ameaçado, tendo em vista que a promessa era para Abraão e Sara que eles fossem os ancestrais, os progenitores do povo hebreu. Nesse mapa, onde a gente tem aqui, nessa página, nós temos aqui, nesta linha azul, os passos, né, a jornada de Abraão, saindo de Ur, indo para Harã, de Harã para Canaã, Canaã para o Egito e depois retornando ali para a região de Canaã. Depois, com mais tempo, né, os irmãos deem uma olhadinha aí nesse mapa, onde nós temos aqui a jornada de Abraão. Bom, em Gênesis capítulo 13, nós temos aqui a terceira prova, né, pela qual Abraão passou. Aqui nós temos o relato bíblico
onde houve uma contenda, né, sobre a questão das pastagens. Ló, o sobrinho de Abraão, que o acompanhava desde sua partida lá de Ur, também havia adquirido muitos gados e muitos servos. Então surgiu uma contenda entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão, devido à insuficiência de água e de pastos para os seus rebanhos. Abraão preferiu separar-se do que brigar. E o argumento de Abraão foi o seguinte: não vamos brigar porque irmãos somos. Abraão foi generoso ao deixar que Ló escolhesse primeiro, pois o direito de escolher primeiro era de Abraão, tendo em vista que ele era mais velho e tio de Ló. Jó demonstrou muito egoísmo, né? E guiado pelas aparências, ele escolheu as campinas onde ficavam ali a região de Sodoma e Gomorra. Então Deus recompensou Abraão, onde Abraão olhou, e Deus disse para ele que onde sua vista alcançaria, isso seria dele, né? E Ló, ele acabou escolhendo lá as regiões ali de Sodoma e de Gomorra. Então Abraão fez a melhor escolha, né? Deixou o seu futuro nas mãos de Deus. Aqui a gente vê nesta página que em Gênesis capítulo 14, Abraão libertou Ló. Ló, ele estava vivendo na região de Sodoma e de Gomorra, e Sodoma foi atacada e Ló sofreu aí então um duro castigo por causa da sua insensatez. Bera, o rei de Sodoma, junto com outros 4 reis, Birza, rei de Gomorra, Sinabe, rei de Adimá, Semeber, rei de Zeboim, e Zoar, rei de Belá, se envolveram numa guerra contra 4 reis: Anrafel, rei de Sinear, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim. Os 5 reis perderam a guerra para os 4, e Ló foi levado cativo juntamente com o povo de Sodoma, Gomorra, Adimá, Zeboim e Belá. Ao ser avisado da invasão que haviam sofrido as cidades do vale, Abraão, com seus 318 servos, ajudados pelos amorreus, perseguiram os invasores, recuperou os cativos e o despojo mediante um ataque de surpresa à noite, conforme a gente vê em Gênesis 14 e versículo 20. Durante o seu regresso à sua terra, Abraão foi abençoado e fortalecido. Pouco se sabe a respeito de Melquisedeque, né, que acolheu Abraão com alimentos. Melquisedeque, o seu nome, né, significa rei de justiça, Malquisedeque, rei de justiça. Então nós temos aqui alguns aspectos importantes sobre esse personagem chamado Melquisedeque. O texto bíblico diz que ele servia ao Deus Altíssimo, né? El Elyon no hebraico. Então a gente percebe que não era só Abraão que tinha a revelação do Deus Altíssimo, né? Um personagem até então desconhecido aqui no relato bíblico era o sacerdote desse Deus Altíssimo. Melquisedeque, ele é um tipo de Cristo, por causa do seu nome e por causa de sua posição como rei e sacerdote. Ele era rei de Salém, a expressão hebraica, né? Melech Shalem, rei de Salém. Salém significa paz. Provavelmente, Salém foi o primeiro nome de Jerusalém, lá no hebraico Yerushalayim. Então, Salém, lá no hebraico Shalem, talvez tenha sido o primeiro nome de Jerusalém, Yerushalayim. O sacerdócio de Melquisedeque não dependia da sua genealogia, né? Então aqui a gente tem um sacerdote ou um sacerdócio antes da ordem levítica, né? Na época da lei, para ser sacerdote tinha que ser da genealogia de Levi. Então aqui a gente tem um sacerdote, Melquisedeque, cujo sacerdócio não dependia de sua genealogia,
mas de sua nomeação direta por Deus. Isso simboliza um sacerdócio perpétuo. Hebreus capítulo 7 usa a questão do sacerdócio de Melquisedeque para falar sobre o sacerdócio de Jesus, que é conforme a ordem de Melquisedeque, não conforme a ordem levítica. Então nós temos aqui, antes da época da lei, nós temos aqui um sacerdócio reconhecido por Deus. Então o sacerdócio de Cristo enquadra-se também nesse aspecto, onde independentemente de sua genealogia, haja visto que Cristo é da genealogia da descendência de Judá, Cristo é sacerdote. E no versículo 20 de Gênesis 14, diz que e de tudo lhe deu Abraão o dízimo. Então aqui a gente tem uma reflexão importante, tendo em vista que o pai da fé deu o dízimo a Melquisedeque. Então o dízimo ele é antes da lei. A lei mosaica não criou o dízimo. A lei mosaica apenas regulamentou o dízimo. Então o dízimo ele é antes da lei, ele não é da lei, não foi criado na lei, apenas a lei regulamentou algo que já existia. Ok? Então a primeira parte desta aula nós vamos encerrar aqui e amanhã teremos a segunda parte desta aula. Muito obrigado, Deus abençoe, paz do Senhor a todos.